Fala galera, ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje bora falar um pouquinho de seleção brasileira, a inconstante seleção brasileira. Rapaz, parece que quando vai, não vai. Bom, antes de falar um pouquinho da nossa seleção, eu quero deixar um agradecimento a cada um de vocês. Nós chegamos aos 400 inscritos, batemos a nossa meta, a meta agora é outra, vamos tentar buscar os 500 aí, para manter o trabalho em dia, para manter o trabalho bem, subindo e eu trazendo cada vez mais conteúdo para cada um de vocês, beleza? Agradeço de coração vocês, galera. Mas antes eu peço que, antes de você ver o conteúdo, eu peço que você curta, comente e compartilhe os vídeos do canal. Você que já é inscrito, dá aquele hype no canal. Você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se perdeu por aqui. Antes de começar a sair curtindo e assistindo os vídeos do canal, curte esse daqui, se inscreva e ative o sininho das notificações, beleza? Bom, hoje em Lille, na França, né, nós tivemos um Brasil 1, Tunísia 1, aquele jogo chato, aquele jogo amarrado, aquele jogo difícil. E quem esperava que o Brasil fosse sabugar a seleção da Tunísia acabou se frustrando e muito bem. Escutei muitas pessoas falando que a Tunísia ia tomar 4, 5, 6 do Brasil, porque o Brasil do Ancelotti, que tem que bater, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Verdades devem ser ditas. A primeira delas que eu vou falar nesse vídeo é, gente, futebol não tem mais bobo, não tem mais nenhuma seleção fraca, não tem mais nenhuma galinha morta, tá? As seleções elas estão se equiparando e evoluindo dentro do que elas podem fazer. É uma zebra um empate com a Tunísia? Com certeza é uma zebra, mas não significa que seja uma zebra que a gente esperava que ia ser um 5, 6 ou 7-0. Eu mesmo esperava que o Brasil ganharia um 2, 3-1 ali da Tunísia, ou talvez até um 3-0. Mas a Tunísia, levamos em consideração que dentro do seu ciclo para a Copa, em pelo menos 50% dos jogos, a Tunísia teve clean sheet, ou seja, a Tunísia não tomou gol. Então logo você olha e você vai ver. Se você pega a última Copa como exemplo, a Tunísia vai desclassificada com 4 pontos no grupo da França. Grupo que tinha França, se eu não me engano acho que é Austrália, Dinamarca e a própria Tunísia. A Tunísia ganha de 1-0 da França, perde de 1-0 para a Austrália e empata em 0-0 com a Dinamarca. Ou seja, ela sai com 4 pontos, tomando apenas um gol. E ela faz somente um. É uma equipe que faz pouco gol, mas é uma equipe que também toma pouco gol. Logo, não dá para você esperar que ia ser algo totalmente diferente. O Brasil meter 4, 5 ou 6-0 nos caras. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo que a gente tem muita coisa para falar hoje. Então já vamos começar, vamos bater logo nas escalações, vou deixar aqui para vocês. O Brasil ele começa com o Bento no gol, temos o Wesley, aí a gente tem o Marquinhos e o Militão, já que o Magalhães estava machucado. E nós temos o Caio Vinícius como lateral esquerdo. Aí tem essa mescla, porque a gente tem o Bruno Guimarães e o Casemiro. Aqui vai um ponto meu pro Ancelotti. Queria ver o Ancelotti testar outros nomes, porque só Bruno Guimarães e Casemiro talvez o Brasil perca um deles na Copa e aí o bicho pega. Na frente a gente tem o garoto Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior, tá? Teve algumas mudanças, algumas mesclas. O Brasil não começa bem o jogo. O Brasil sofre um pouco. O Bento muito mal no começo do jogo. E aqui eu vou falar um pouquinho do Bento, coisa rápida, porque o Bento tem um lance que ele deveria segurar a bola, ele soltou a bola e na hora de repor, né, na cobrança de escanteio, ele chuta a bola nas costas do jogador da Tunísia e a Tunísia recupera a posse de bola, quase sai gol da Tunísia. Se é uma seleção mais qualificada, 1-0 para essa seleção. E se é numa Copa do Mundo, aí o Brasil vai sentir o problema de novo. O que eu quero dizer é, o Alisson é o nosso Neymar do gol. Porque quando o Alisson tá fora, a gente pede pro Alisson voltar. A gente sente saudade do Alisson. Só que quando o Alisson tá no gol, tá todo mundo pedindo Hugo, tá todo mundo pedindo Ederson, tá todo mundo pedindo Bento, tá todo mundo pedindo John. Mas quando cada um deles jogam, eles vão mal. O Hugo vai mal contra o Japão, tem suas falhas. Hoje o Bento foi mal. E eu até entendo o pensamento do Ancelotti de querer fazer ele ter um pouco de minuto, já que quando ele jogou contra a Coreia do Sul, ele praticamente não tocou na bola. O Ederson contra Senegal, por mais que ele tenha feito uma defesa, para mim e na minha concepção, ele vai mal. Ele se destaca pelo jogo com o pé,
mas por esse mesmo jogo com o pé, ele quase entrega um gol para Senegal. E aí fica difícil porque a gente fica refém do Alisson. O Alisson não é aquele enorme cara que joga com o pé assim como o Ederson, por exemplo, mas ainda consegue quebrar um galho. Ou seja, ficamos dependentes dele. Outro ponto negativo que eu vou deixar aqui é o senhor Wesley. No gol que o Brasil toma, a gente tem participação do Wesley. Eu vi muita gente falando, mas contra Senegal não tomou gol, contra a Tunísia tomou, e é diferente. É diferente porque o adversário tem um tipo de jogo diferente, uma proposição diferente e um encaixe diferente. O encaixe contra Senegal, que tinha uma equipe muito física e tudo, tinha o Militão na lateral direita, que fez um ótimo jogo, foi um dos melhores. Hoje, o Militão, ele se machuca. E ele, antes de se machucar, estava jogando na zaga. Ele estava como zagueiro. E quem jogava ali era o Wesley. O Wesley, ele é um trator quando ele tem que atacar. Mas desde as épocas do Flamengo, desde a base do Flamengo, o Wesley tem dificuldade para marcar. E isso acaba gerando o quê? A farra do time do outro lado. Seja ele Tunísia, seja ele Japão, seja ele Senegal, seja ele quem for. Numa falha do Wesley, o Wesley vai para o meio tentar tirar a bola, se eu não me engano, acho que é do Sassi. A bola chega no camisa número 2, que faz o cruzamento para o atacante deles. O atacante só desloca o Bento. 1-0 Tunísia. Eu fiquei muito receoso porque o Wesley já tinha cartão amarelo. E ele poderia tomar o cartão vermelho nesse lance, e até deveria. Mas como já teve a falta, que seria a penalização, e já teve o gol, não pode, por regra, tomar um cartão vermelho. Ok, mas como a falta se tornou uma vantagem, ele poderia tomar. Seria uma punição dupla. Você toma o gol e perde o jogador. Por regra, isso pode acontecer. Então, passamos ilesos no caso Wesley. Só que o Brasil, ele vinha muito mal. Ele vinha tendo problemas de passe, não encontravam as jogadas. E eu via só o Estevão tentando algo de diferente. E, cara, essa inconstância da seleção me incomoda demais. Me incomoda demais você ficar dependendo do Estevão ser uma coisa tipo Estevão e mais 10. Parece que do nada a seleção vai do 8 para o 80, sai de um grande jogo do Matheus Cunha, de um grande jogo do Rodrigo, e todo mundo decai e o Estevão mantém o seu ritmo, e a gente fica dependendo de um garoto de 18 anos. O Estevão é um craque, vai ser um gênio da bola, mas ele é um garoto de 18 anos. E eu fico um pouco receoso de colocar talvez o peso de uma Copa do Mundo em cima do Estevão. Ponto positivo para o Estevão, o Brasil teve um pênalti bem mandrake, tá? Mas bem mandrake. O VAR aí procurou até que achou, né? Teve um puxa-puxa do Matheus Cunha com um dos zagueiros da Tunísia, aí a bola bate na mão do Brown, ela pega na mão do Brown, e aí o VAR encontra esse pênalti. Foi pênalti, tá? Mas foi um pênalti bem achado pro Brasil, que não estava merecendo nem um pouco empatar esse jogo, tá? Pênalti depois dos 40, o Estevão pega a bola, bota a bola debaixo do braço e bate na costura da rede no canto esquerdo do goleiro. 1-1, o Brasil empata o jogo, o Brasil vai pro intervalo com uma sensação de, sei lá, tentamos apertar. Se você olhar os números da partida, você vai ter exatamente essa sensação. Mas se você olhar, como por exemplo, meu prisma foi de ver o jogo, e eu não enxerguei o Brasil tão bem no primeiro tempo, pelo contrário, o Brasil estava mal. Volta o segundo tempo, e o segundo tempo é pior que o primeiro. O primeiro foi ruim. O segundo foi pior. Conseguiu ser pior ainda. No segundo tempo, vamos lá, o Ancelotti ele traz o Danilo no lugar do Wesley para dar uma equilibrada ali, já que o Danilo ele tem uma questão de construir jogo, mas ele é um cara mais defensivo. E aí ele coloca o Vitor Roque no lugar do Matheus Cunha. Talvez fosse um jogo hoje para o Rafinha e não para o Matheus Cunha, pelo encaixe da seleção da Tunísia. Depois, o Vitor Roque consegue um pênalti, né? Uma jogada assim, muito trapalhões da seleção da Tunísia, mas bota trapalhões nisso, tá? Porque a bola ficou com um dos laterais da Tunísia, acho que é o Abdi. Ele tenta chutar, não consegue. Aí ele tenta fintar o Vitor Roque, que recupera a bola sobra em um dos zagueiros. É tudo cabeludo, não me peçam para eu lembrar, eu não consigo lembrar. Ele domina a bola no peito e ainda tenta fintar o Roque pela segunda vez. O Roque é muito rápido, é muito ligeiro, por mais que ele seja pequeno, ele é um tanque. Recupera a bola, pênalti pro Brasil, um pênalti bobo, e aí entramos no caso Ancelotti. Saiu que o Marquinhos foi falar com o Ancelotti e o Ancelotti pediu
pro Paquetá bater. É o primeiro pênalti que o Paquetá bate na era Ancelotti, porque o Paquetá só tinha batido pênalti, acho que foi com o Dorival, se eu não me engano, contra o Paraguai. Acho que foi contra o Paraguai, eu não lembro se era contra o Ancelotti, era com o Ancelotti, eu não tô lembrado agora. E assim, a gente tinha o Estevão, o garoto tá bem, o garoto tá voando, e aí entrega-se a bola na mão do Paquetá. O Paquetá bateu mal, bateu lá em cima, isolou a bola, ok. Se você quiser reclamar do Paquetá, ótimo, não vou reclamar tanto assim. Acho que ele é um bom batedor de pênalti, mas não era o momento dele bater. Acho que o momento era do Estevão. Tá? Depois, a gente começou a escutar alguns gritos de olé da torcida da Tunísia. Para a Tunísia já era um sonho empatar com o Brasil. Era um sonho. Para torcida da Tunísia, então, nem se fala. Estavam gritando olé no meio do segundo tempo. Todo mundo sabia que os caras queriam empatar e ponto final. No final do jogo, ainda tem uma bola na trave do Estevão. O Estevão quase marca, mas o Brasil ele não conseguiu evoluir. Tanto que eu falei das entradas do Vitor Roque, depois a gente tem a entrada do Fabrício Bruno no lugar do Militão que machuca. E Deus queira que não seja nada com o Militão. Deus queira. Por quê? O Militão ele tá numa nhaca que só Deus na causa. O Militão teve 2 LCAs no Real Madrid. O Militão ficou 600 dias afastado. O Militão teve outra lesão e o Militão estava jogando muito bem. Deus queira que não seja nada com o Militão, porque ele é um dos melhores jogadores da safra que nós temos. É um dos melhores. Para mim, ele e o Magalhães são os melhores e depois o Marquinhos. Bom, depois vem o Fabinho no lugar do Casimiro. Aí entra o Paquetá, né, no lugar do Bruno Guimarães, que perde o pênalti. E aí nós temos a entrada do Luiz Henrique. E assim, como teve muita mexida, o time ficou bem mexido mesmo, tá? Não teve muito entrosamento. E aí você acaba notando a diferença que tem e por que a gente bate tanto na tecla de não ficar chamando Deus e o mundo só porque o momento é bom, mas sim de testar os cenários que a gente tem dentro dos amistosos. Por quê? Porque a gente não tem tempo, galera. A gente não tem tempo. O Ancelotti, se eu não me engano, ele tem 7 jogos à frente da seleção brasileira. O que o técnico vai fazer em 7 jogos? Ele tem que fazer o quê? Tentar gerar e entender o máximo dos cenários que ele puder para aplicar isso numa Copa. E não ficar testando Deus e o mundo, porque ele não vai ter tempo para isso. Bom, depois que o Paquetá, né, manda a bola, como diria Dercy Gonçalves, lá na casa daquele lugar mesmo, o Brasil só teve praticamente o lance do Estevão na trave. E aí, finalizando o jogo, eu vou deixar aqui as estatísticas pra gente falar um pouco. Se a gente for falar do jogo inteiro, do jogo como um todo, a gente tem gols esperados 2,61 do Brasil, 0,56 da Tunísia. O Brasil teve 73% de posse de bola contra 27% da Tunísia. A Tunísia fez um jogo mais ou menos parecido com o do Senegal. É que a Tunísia se retrancou e aplicou um jogo físico. Não deu para o Brasil a chance de contra-atacar como o Senegal fez. Então foi um pouco diferente o encaixe do jogo aí. O Brasil teve 22 chutes. Desses 22 chutes, 3 foram no gol. Só 3. A Tunísia teve 7 finalizações, das quais apenas 2 foram no gol. Foram 2 chances claras para o Brasil. 2 chances claras para o Brasil e somente uma chance clara para a Tunísia, com 7 escanteios do Brasil e 1 da Tunísia. Se você pega os números do primeiro tempo, vai te dar uma puta de uma sensação de amasso do Brasil, porque com os números do primeiro tempo a gente tem 74% de posse de bola do Brasil contra 26% da Tunísia, a mesma coisa do jogo. São 10 finalizações do Brasil, nenhuma no alvo. A Tunísia tem 4. Aqui são os números do segundo tempo. Vamos falar dos números do segundo tempo, depois eu volto para os do primeiro, tá? São 10 finalizações do Brasil no segundo tempo e nenhuma vai no gol, contra 4 da Tunísia. Das 4 da Tunísia, também nenhuma vai no gol. A gente tem uma chance clara, que é a bola na trave do Estevão, e escanteios a gente teve 2 pro Brasil. Logo aí você vê que é um chuta-chuta do Brasil de fora para fora, de fora para fora, e não teve nenhuma ligação nesse tipo de jogo. Se você pega os números do primeiro tempo, agora sim, desculpem o erro, galera, mas estamos fazendo ao vivo, acabei errando. Bom, os números do primeiro tempo a gente tem a mesma coisa, 73% de posse de bola do Brasil, ou seja, ficou muito aproximado, mas é aquela posse, meio zaga, meio zaga, meio zaga.
contra 12 finalizações do Brasil e 3 foram no gol, contra 3 finalizações da Tunísia e 2 foram no gol. Detalhe, tivemos o gol da Tunísia. Uma chance clara para cada lado, tá? E nós tivemos 5 escanteios para o Brasil e 1 para a Tunísia. Bom, finalizamos a parte de estatística do jogo. Vamos falar um pouquinho de alguns personagens. Primeiro personagem para mim, Carlo Ancelotti. Eu consigo ver que o Brasil tem uma linha de jogo, um jeito de jogar. Consigo ver isso. Vejo o Ancelotti como um cara camaleônico. Mas uma coisa que eu também não posso deixar de bater na tecla é que eu também não vejo muita diferença do Ancelotti para quem vinha antes dele, tá? E quando eu digo diferença, não é questão de qualidade, até porque eu consigo ver que a seleção tem um padrão de jogo, mas é uma questão que a seleção é muito inconstante. A seleção não estava jogando contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra a França, contra a Holanda, contra a Alemanha. Não, a seleção estava jogando contra a Tunísia, que tem seus bons valores. A Tunísia tem alguns bons jogadores ali. Tem o Shaqiri, que eu conheço do campeonato alemão, jogou no Colônia. Tem, se eu não me engano, acho que o Saiz, ele joga no Burnley, né? Tem o Sazi, que eu conheço. Eu não conhecia a maioria dos jogadores, não posso negar, mas pelo menos uns 3 ali eu já conhecia. Só que é uma seleção que não é ponta na África. Ponta que a gente vai falar na África é Senegal, ponta é Nigéria, ponta é Egito, ponta é Marrocos. A seleção da Tunísia é uma seleção um pouco mais abaixo. E ainda assim o Brasil sai de um jogo contra Senegal que o encaixe deu perfeitamente, foi muito bem. Vai com um jogo contra a Tunísia, onde não dá um encaixe a ideia de jogo do Brasil. A Tunísia faz um bom jogo, parece que a maioria das coisas dão errado. Antes de falar do Vini, que eu quero dar um capítulo à parte pro Vini, e antes de vocês acharem que eu tô colocando o Ancelotti do mesmo balaio do Diniz e do Dorival, não, eu não tô colocando. Mas eu também entendo que quando a gente saiu de Dorival e Diniz para ir para Ancelotti, eu imaginava que a gente ia subir muito mais. E a gente não subiu esse mais que eu esperava, esse mais que eu imaginava. Com relação ao Vini. É dose falar do Vini, cara, porque o Vini, eu tenho a impressão que o Vini, ele se esconde da seleção, ele tem medo da seleção. Eu vi muita gente brincando, falando em Virgínia, falando em relacionamento, mas o Vini já vinha mal na seleção antes de qualquer relacionamento com qualquer influenciadora digital. O Vini já vinha mal. O Vini, ele foi, talvez, eu não vou dizer que ele foi o pior, porque tem o Wesley que participou do resultado da partida. Mas tirando o Wesley, o Vini é o segundo pior jogador. O Vini é a imagem da covardia na nossa seleção. O Vini, ele não vai pra cima do zagueiro, ele não tenta 1 para 1, ele não tenta a finalização pro gol. Nos momentos que exigem Vini Júnior, o Vini some, quem aparece é o Estevão. Hoje a gente dependeu de 2 pênaltis para ganhar da Tunísia e 1 foi para fora. O Vini não pegou a bola em nenhum deles. E antes que venham me falar assim, ah, Fernanda, é porque é o treinador e tudo aqui. O Vini bate pênalti no Real Madrid. Ele não é o batedor principal, quem é o Mbappé. Mas o Vini, na gestão Ancelotti, no momento que o Ancelotti era treinador do Real, tiveram vários momentos que o Vini bateu pênalti. Pô, e o cara não faz gol tem um tempinho. O cara não vem tão bem. Pô, pega a bola. Dá licença, deixa eu pegar a bola, deixa eu resolver. Eu sou o Vini, deixa eu bater. Se eu errar, que pena. Se eu acertar, vamos que vamos. Mas o Vini tem que entender que ele é um dos protagonistas dessa seleção. Ele tem que agir como tal. E eu não vejo isso no Vinícius. Eu não vejo esse senso de protagonismo. Eu consigo enxergar isso muito no Estevão, por exemplo, mas falta no Vinícius. E aí é complicado porque a gente joga toda a nossa responsabilidade, toda a nossa esperança e todo o nosso resultado em cima das costas do menino. E o que é pior, vem aquele pensamento, ai, o Neymar, porque amanhã, gente, o que vai ter de gente falando do Neymar, vocês não têm noção. O Neymar faria os gols de pênalti hoje. O gol do Paquetá, o Neymar faria. E aí vai ter gente falando, ah, mas o Neymar, ah, mas o Neymar. E aí fica aquela coisa, lembra que eu falei do Alisson no começo do vídeo? Fala do Neymar agora. Fica aquela coisa, aquele pensamento, aquele sentimento de, ah, se o Neymar tivesse aqui. E é um sentimento ruim, porque o Neymar não tá nem conseguindo jogar no Santos, quem dirá na seleção. Mas a gente fica, por quê? Porque quando a seleção vai mal, a gente fica, ai, o Neymar, ai, o Neymar. O único que manteve o ritmo, o único que manteve a régua, foi o Estevão. Mais uma vez o Estevão pega a bola, bota debaixo do braço e marca um gol muito bem batido. Pênalti sério. E além do lance do pênalti, tem o lance na trave do Estevão. Tem falta que o Estevão bateu. O Estevão
pegou e brilhou no jogo. O garoto tá resolvendo, o garoto tá sendo o nome do Ancelotti. Calma, Fernando, porque a gestão Ancelotti ainda tem pouco tempo e o menino tem poucos jogos pela seleção. Concordo, mas se futebol é momento, a gente tem que entender que o Estevão é o grande nome da seleção. Que o Estevão é o grande craque no momento da seleção. É quem tá pegando a bola e quem tá resolvendo o jogo. Não é o Rodrigo que tá marcando, não é o Vini, não é o Matheus Cunha, é o Estevão. Se você pega, vamos lá, vou dar uma olhada aqui. Se você pega os números do Estevão, na seleção, são 5 gols. São 5 gols. No Chelsea, ele nem titular é ainda. São 4 gols e uma assistência. É um garoto que chegou agora lá. Chegou tem pouco tempo, depois do meio do ano. Tá se adaptando. Na seleção, é um garoto que tá se adaptando. O garoto tem 10 jogos na seleção. Desses 10 jogos, em quantos ele foi titular? 5. E tem 5 gols. Então, se você pegar, é um garoto que está tomando a responsa, se tornando a esperança e o craque da geração, que deveria ter outros craques. Nomes como Vinícius Júnior, nomes como Rodrigo, que quando o bicho pega, eles se retraem. Eu não quero ter que depender somente do Estevão, eu quero depender do Estevão, do Vini, do Rodrigo e de tantos outros bons jogadores que a seleção brasileira tem. Bom, se eu puder terminar o vídeo de hoje para a gente falar um pouquinho da nossa seleção, eu teria dito: quero ver mais de Estevão e menos de Vini, porque olha, tá difícil. Gente, deixe os comentários de vocês aqui, me fala o que vocês acharam, qual que é o pensamento de vocês, tá? O que vocês estão esperando do Brasil para a Copa do Mundo, se tá bom ou não o trabalho do Ancelotti, o que vocês estão achando, deixe os comentários. Mais uma vez, obrigado pelos 400 inscritos, galera. A meta agora é chegar nos 500 e vamos que vamos, beleza? Eu me despeço, mas sem antes não pedir para você, faça, por favor, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal, você que já é inscrito. Você que não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Por hoje, galera, é só. Eu me despeço e tchau.